Era uma daquelas tardes de março em São Paulo, quando o ar parece carregar promessas indefinidas. Helena, aos 67 anos, caminhava pelas ruas arborizadas do bairro da Vila Madalena sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar completamente. O cheiro de chuva se misturava com o aroma dos jacarandás em flor, criando uma atmosfera nostálgica que a fazia lembrar dos tempos em que não se sentia tão sozinha. Helena havia perdido seu marido Antônio 5 anos atrás, vítima de um infarte fulminante numa manhã de sábado. Eles haviam sido casados por 42 anos, e a casa de 2 andares na qual tinham construído suas memórias mais preciosas agora ecoava com o silêncio pesado da ausência. Antônio costumava acordá-la todas as manhãs com café recém-passado e o jornal dobrado sobre a mesa da cozinha. Agora, Helena tomava café solúvel sozinha, olhando para a cadeira vazia onde ele se sentava. Seus 3 filhos, Marcelo, Patrícia e Roberto, haviam construído suas próprias vidas em diferentes cantos do país. Marcelo era executivo em uma multinacional no Rio de Janeiro e viajava constantemente. Patrícia havia se mudado para Brasília depois do casamento e estava sempre ocupada com seus gêmeos adolescentes. Roberto, o caçula, morava em Florianópolis, onde trabalhava como professor universitário. As visitas se tornaram cada vez mais esparsas, limitadas a datas comemorativas e chamadas de vídeo apressadas. A casa de 3 quartos e um amplo quintal com mangueira centenária havia sido palco de churrascos dominicais, festas de aniversário e reuniões familiares que duravam até altas horas. Agora, os cômodos permaneciam fechados na maior parte do tempo, acumulando poeira e melancolia. Helena mantinha apenas o quarto de casal, a cozinha e a sala de estar em uso regular. As noites eram especialmente difíceis. Helena ligava a televisão mais para fazer ruído do que por interesse real nos programas. Preparava jantares simples e os consumia sozinha, sempre colocando 2 pratos na mesa por puro hábito, antes de se lembrar de que precisava de apenas um. À noite, deitava-se no lado direito da cama king size, deixando o lado esquerdo, o de Antônio, intocado, como um santuário da saudade. Esta casa está grande demais para uma pessoa só, murmurava para si mesma enquanto regava as plantas do quintal, as únicas companhias que pareciam responder ao seu cuidado com vida renovada. Mas naquela tarde de março, o destino tinha outros planos. Helena retornava da consulta médica de rotina quando decidiu fazer um desvio pela Praça Benedito Calixto. Era terça-feira, então não havia feira de antiguidades que animava o local nos sábados, mas havia algo na atmosfera tranquila que a atraiu. Talvez fosse a necessidade de adiar um pouco mais o retorno à casa silenciosa. Foi quando os avistou. Próximo ao parquinho infantil, em um dos bancos de concreto pintados de verde, estava sentado um homem jovem com 3 crianças. O homem aparentava uns 40 anos, tinha cabelos pretos ligeiramente grisalhos nas têmporas e olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Vestia uma camiseta polo branca um pouco desbotada e calças jeans limpas, mas visivelmente usadas. A seu lado, uma menina de aproximadamente 9 anos folheava um livro escolar com capa plastificada. Seus cabelos castanhos estavam presos em 2 rabos de cavalo que balançavam enquanto ela movia a cabeça, seguindo as linhas do texto. Havia uma seriedade prematura em seus olhos escuros, como se tivesse aprendido cedo demais sobre as responsabilidades da vida. No chão, brincando com carrinhos de brinquedo que tinham visto dias melhores, um menino de cerca de 6 anos criava histórias elaboradas, fazendo sons de motor com a boca. Seus tênis tinham furos nas laterais e sua camiseta do Corinthians estava desbotada, mas ele irradiava a alegria natural da infância. E no colo do pai, dormia profundamente um bebê de aproximadamente 2 anos. Seus cachos loiros estavam úmidos de suor, e ele segurava firmemente um ursinho de pelúcia puído, como se fosse seu tesouro mais precioso. Helena sentiu algo se mexer em seu peito, uma mistura de ternura e inquietação. Havia algo naquela cena que despertou seus instintos maternais adormecidos, mas também notou detalhes que a preocuparam. A mochila escolar da menina estava remendada com fita adesiva, os brinquedos do menino eram poucos e velhos, e na sacola aos pés do banco, podia ver roupas dobradas como se fossem todas as posses da família. Sem hesitar, Helena se aproximou do banco. Com licença, disse suavemente, cuidando para não acordar o bebê. Que crianças lindas você tem! O homem ergueu os olhos, surpreso. Por um instante, Helena viu um lampejo de desconfiança, seguido por algo que parecia ser vergonha misturada com gratitude. Obrigado, respondeu com voz rouca.
Eu me chamo Ricardo. Helena sentou-se na extremidade oposta do banco, mantendo uma distância respeitosa. Eu sou Helena. Vocês moram aqui no bairro? A pergunta pareceu desconfortar Ricardo, que ajustou a posição do bebê em seus braços antes de responder. Na verdade, estamos procurando um lugar para ficar, disse finalmente, cada palavra carregada de uma dignidade que lutava contra o desespero. Durante os próximos 30 minutos, enquanto as crianças brincavam nas proximidades sob o olhar atento do pai, Ricardo contou sua história em fragmentos dolorosos, como se cada revelação custasse um pedaço de sua alma. Sua esposa, Fernanda, havia morrido 8 meses atrás, vítima de um câncer agressivo que a levou em apenas 6 meses desde o diagnóstico. Ela era professora de educação infantil e o centro emocional da família. Ricardo trabalhava como mecânico em uma oficina no bairro do Bexiga, mas as contas médicas, o tratamento particular e as despesas do funeral haviam consumido todas as suas economias. Quando Fernanda morreu, Ricardo entrou em uma depressão profunda que o impediu de trabalhar regularmente. Faltou tantos dias que acabou sendo demitido. As dívidas se acumularam rapidamente: financiamento da casa, cartão de crédito, empréstimos que havia feito para pagar o tratamento da esposa. 2 meses atrás, perderam a pequena casa em Cidade Tiradentes onde haviam sido felizes. Desde então, Ricardo e as 3 crianças estavam vivendo de favor na casa de parentes e amigos, nunca permanecendo mais de algumas semanas em cada lugar. Haviam passado pelos últimos 15 dias no abrigo municipal, uma experiência traumática especialmente para as crianças. Não sei mais o que fazer, confessou Ricardo, sua voz quebrando. Minhas crianças merecem estabilidade, um lar de verdade. Mas cada dia que passa, sinto que estou falhando mais com elas. Helena sentiu como se alguém tivesse apertado seu coração com força. Via em Ricardo o reflexo de seu próprio desespero, embora de natureza diferente. Ele lutava contra a pobreza e a perda. Ela, contra a solidão e o vazio existencial. Mas ambos compartilhavam a mesma sensação de estar perdidos em um mundo que parecia ter se tornado hostil. As palavras saíram de sua boca quase sem pensamento consciente. Ricardo, disse com voz trêmula, minha casa é muito grande e eu moro sozinha. Se você quiser, você e suas crianças podem ficar comigo até você conseguir se reestabelecer. Ricardo a olhou como se ela tivesse falado em uma língua estrangeira. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele lutou para conter. Dona Helena, eu não posso aceitar isso. A senhora mal me conhece. Nós podemos ser. A senhora não sabe nada sobre nós. Helena sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Ricardo, quando você chega na minha idade, aprende que a vida é curta demais para desconfianças desnecessárias. Vejo nos seus olhos que você é um homem bom e um pai dedicado. Para mim, isso é suficiente. 3 dias depois, um Uber parou em frente ao portão de ferro da casa de Helena no bairro da Vila Madalena. Ricardo desceu primeiro, ajudando em seguida suas 3 crianças a saírem do carro. Carregavam seus pertences em 2 malas de viagem gastas, uma caixa de papelão com brinquedos e livros, e 2 sacolas plásticas com roupas. Helena os esperava no portão, vestindo seu melhor vestido floral e o colar de pérolas que Antônio havia lhe dado em seu 30º aniversário de casamento. Havia passado os últimos dias preparando os quartos do 2º andar, trocando lençóis, comprando ingredientes para cozinhar refeições caseiras e verificando cada detalhe para garantir que seus novos hóspedes se sentissem acolhidos. Bem-vindos ao nosso lar, disse enquanto abria o portão. As crianças entraram timidamente, seus olhos se arregalando ao ver o interior da casa. O hall de entrada tinha pé direito alto, um lustre de cristal que projetava pequenos arco-íris nas paredes brancas, e uma escada de madeira com corrimão torneado que levava ao 2º andar. Tudo isso é da senhora? Perguntou a menina mais velha, cujo nome era Isabela. Agora é da nossa família, corrigiu Helena gentilmente. Mostrou-lhes cada cômodo do 2º andar. O quarto principal tinha uma cama de casal com vista para o quintal para Ricardo. O quarto ao lado tinha uma beliche e uma cama de solteiro para as 2 crianças mais velhas, decorado com papel de parede de super-heróis que Helena havia colado especialmente para eles. E o menor quarto, ao lado do banheiro, havia sido transformado em um cantinho especial para o bebê, com um berço que Helena guardava desde que seus próprios filhos eram pequenos e um mobile de bichinhos coloridos.
Os primeiros dias foram uma dança delicada de cortesia e adaptação mútua. Ricardo insistia em ajudar com todas as tarefas domésticas, acordando antes do amanhecer para preparar café da manhã e limpar a cozinha antes de sair para procurar trabalho. As crianças falavam em sussurros e caminhavam nas pontas dos pés pelos corredores, como se temessem quebrar algo precioso. Helena, por sua vez, se esmerava para que se sentissem em casa. Preparava refeições abundantes, feijoadas aos sábados, escondidinho de carne, brigadeiros caseiros, e deixava bilhetinhos carinhosos nas lancheiras escolares das crianças. Pouco a pouco, as vozes começaram a se elevar, as risadas a ecoar pela casa, e os passos a soar com mais confiança nas escadas. Uma tarde, enquanto Helena ensinava o pequeno Miguel a fazer pão de açúcar na cozinha, ele a olhou com seus grandes olhos castanhos e perguntou: Vovó Helena, posso lamber a tigela? Helena sentiu o coração parar por um segundo. Fazia mais de 3 anos que ninguém a chamava de vovó. Seus próprios netos haviam crescido e agora chamavam pelo nome, numa tentativa adolescente de parecer mais maduros. Claro que pode, meu amor, respondeu, abraçando enquanto o menino saboreava o doce da massa crua. Com o passar das semanas, a transformação foi notável. Ricardo conseguiu emprego como técnico de manutenção em um hospital particular em Pinheiros, um trabalho que, embora modesto, lhe proporcionava a estabilidade financeira que tanto havia buscado. As crianças se adaptaram às novas escolas, fizeram amigos na vizinhança e começaram a participar de atividades que antes não podiam se permitir. Mas foi Helena quem experimentou a mudança mais profunda. A casa que estivera mergulhada em silêncio por mais de 5 anos agora vibrava com energia vital. As manhãs começaram com o aroma do café fresco e as vozes das crianças se preparando para a escola. As tardes se encheram de conversas sobre lição de casa, programas de TV e planos para o fim de semana. As noites terminaram com histórias antes de dormir e beijos de boa noite que Helena havia esquecido quanto fazia falta. Uma noite, enquanto Ricardo e Helena lavavam a louça depois do jantar, ele parou no meio de uma frase e a olhou diretamente. Helena, disse com voz séria, às vezes eu sinto que não sou suficiente como pai. Que minhas crianças merecem mais do que eu posso dar. Helena secou as mãos no avental e se virou para ele. Ricardo, suas crianças têm a coisa mais importante do mundo, seu amor incondicional. Todo o resto pode ser aprendido, pode ser conquistado com tempo e esforço. Mas o amor de um pai é insubstituível. A partir dessa conversa, o vínculo entre Helena e a família se tornou ainda mais forte. Ricardo começou a confiar suas preocupações e esperanças, enquanto Helena compartilhava histórias de sua própria experiência como mãe e as lições que havia aprendido ao longo dos anos. Uma quinta-feira tarde de junho, Helena recebeu uma ligação urgente de sua irmã Rosa, que morava em Campinas. Helena, preciso que você venha imediatamente, disse com voz entrecortada. Os médicos disseram que é o fígado. Não sei quanto tempo me resta. Helena não hesitou nem um segundo. Fez as malas, cancelou seus compromissos e conversou com Ricardo sobre sua partida. A casa fica aos seus cuidados, disse enquanto ele a ajudava a carregar a bagagem no táxi. Confio em você completamente. Ricardo apertou sua mão com força. Não se preocupe com nada. Vou cuidar de tudo como se fosse minha própria casa. A viagem a Campinas se estendeu muito mais do que o previsto. Rosa se recuperou lentamente de sua cirrose hepática, mas precisava de cuidados constantes e apoio emocional. Helena ficou 4 semanas completas, ligando para Ricardo todas as noites para saber como estavam as crianças e como andavam as coisas em casa. Quando finalmente voltou a São Paulo numa tarde de sexta-feira, Helena sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Havia sentido muita falta de Ricardo e das crianças, mas também se perguntava se tudo estaria como havia deixado. O táxi a deixou em frente à sua casa no final da tarde. A primeira coisa que notou foi que o quintal da frente havia sido completamente renovado. A grama estava parada e verdejante, os canteiros de flores estavam repletos de begonias e empatins coloridas, e a mangueira centenária tinha uma casinha de passarinho nova pendurada em um de seus galhos. As janelas do térreo tinham cortinas novas, de um tom azul claro elegante que complementava a fachada branca da casa. E do interior vinham sons que a encheram de calor, risadas infantis, música suave e o aroma inconfundível de bolo de cenoura. Com o coração acelerado pela emoção, Helena inseriu sua chave na fechadura e empurrou a porta principal.
O hall de entrada a deixou sem fôlego. As paredes haviam sido pintadas em um tom verde água suave que fazia o espaço parecer mais acolhedor e moderno. Os móveis antigos haviam sido restaurados cuidadosamente, com vernizes novos que realçavam a beleza natural da madeira. E sobre a parede principal, onde antes pendia um retrato formal de seus pais, agora havia um enorme painel de fotografias que a fez cambalear de emoção. Eram fotos dos últimos 8 meses. Helena cozinhando com Miguel, lendo histórias para as crianças no quintal, jogando dama com Isabela, ajudando João com os deveres de matemática. Em cada imagem, Helena sorria com uma felicidade genuína que havia esquecido que podia sentir. Seus olhos brilhavam, suas bochechas pareciam rosadas de vida, e sua postura irradiava uma energia que havia perdido há anos. As lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas enrugadas enquanto se aproximava do painel. No centro, havia uma foto particularmente linda. Toda a família reunida ao redor da mesa da sala de jantar no Dia das Crianças, brindando com copos de refrigerante enquanto Miguel tentava soprar as velas de um bolo caseiro. Na mesinha do hall, Helena encontrou um bilhete escrito na caligrafia cuidadosa de Ricardo. Nos espere na sala. Temos algo especial para a senhora. Com todo o nosso amor, sua família. Enxugando as lágrimas com as costas da mão, Helena caminhou em direção à sala principal. Ao abrir as portas de vidro, deparou-se com uma cena que a emocionou até a alma. Lá estavam os 4, Ricardo e as 3 crianças, de pé ao lado do piano vertical que permanecerá silencioso por tantos anos. Mas agora o piano estava aberto, suas teclas brilhavam depois de terem sido limpadas e afinadas, e sobre sua superfície havia partituras novas ao lado das velhas composições de Antônio. Isabela segurava um buquê de rosas do quintal. João tinha em suas mãos um desenho emoldurado da casa, mas não como era antes, e sim como estava agora, cheia de cor, com figuras de palitinhos representando toda a família brincando no quintal. E Miguel carregava uma caixa embrulhada em papel dourado com um laço vermelho gigante. Ricardo se aproximou de Helena, seus olhos castanhos brilhando com lágrimas contidas. Helena, disse com voz trêmula, quando chegamos a esta casa não tínhamos nada além de esperança e gratidão. Você nos deu um lar, mas mais do que isso, nos deu uma família. Com meu primeiro salário e com a ajuda de alguns vizinhos maravilhosos que conhecemos através da senhora, quisemos retribuir um pouco de toda a felicidade que nos deu. Miguel se adiantou e entregou a caixa para Helena. Dentro, cuidadosamente organizadas em um álbum de couro com páginas de papel pergaminho, havia dezenas de fotografias dos últimos meses. Cada página contava uma história. As primeiras semanas de adaptação, as comemorações de aniversário, os domingos de feijoada em família, as noites de filme no sofá, os passeios no parque. Mas o que mais comoveu Helena foi a última página do álbum. Era uma foto que ela não se lembrava de ter tirado. Estava sentada na rede do quintal, lendo uma história para as 3 crianças sob a sombra da mangueira. A luz dourada do entardecer a envolvia como um halo, e sua expressão mostrava uma serenidade e contentamento profundos. Embaixo da foto, Ricardo havia escrito à mão, para Helena, que nos ensinou que uma família não se define pelo sangue, mas pelo amor. Obrigado por nos salvar, e por nos permitir salvá-la também. Helena desabou a chorar sem conseguir se conter. Os abraçou a todos com uma intensidade que parecia querer absorver cada segundo daquele momento. Sentia como se seu coração, que havia estado encolhido e ressecado por tantos anos, finalmente tivesse voltado a se expandir completamente. Naquela noite, depois de um jantar comemorativo cheio de risadas e histórias sobre as semanas que haviam passado separados, Ricardo entregou a Helena um envelope pardo. Encontrei um apartamento pequeno perto do hospital onde trabalho, disse com um sorriso que não conseguia esconder sua tristeza. É modesto, mas tem 3 quartos e fica num bairro seguro para as crianças. Poderíamos nos mudar na próxima semana. Não quero continuar abusando de sua generosidade. Helena pegou o envelope sem abri-lo e o olhou em silêncio por vários minutos. Sentiu como o vazio ameaçava retornar ao seu peito, como o silêncio se preparava para reclamar mais uma vez os cantos de seu lar. Então, com voz clara e decidida, disse: "E se vocês não fossem?" Ricardo a olhou confuso. "Helena, não entendo." "Esta casa é grande demais para uma pessoa só", continuou Helena, ecoando as palavras que havia se repetido durante tantos anos de solidão. "Mas é perfeita para uma família de 5 pessoas. Que tal fazermos deste lugar nosso lar definitivo?"
As crianças gritaram de alegria antes que Ricardo pudesse responder. Se jogaram sobre Helena em um abraço coletivo que quase a derrubou da poltrona. Sério, vovó Helena? Perguntou Isabela com olhos brilhantes. Podemos ficar para sempre? Para sempre mais um dia, respondeu Helena, rindo enquanto as crianças dançavam pela sala. Ricardo tinha lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Helena, a senhora não sabe o que isso significa para nós. Sei sim, replicou Helena. Significa a mesma coisa que significa para mim, uma segunda chance de ser feliz. E assim foi como Helena, uma mulher que havia aberto as portas de sua casa para uma família necessitada, descobriu que ao fazê-lo também havia aberto as portas de seu coração para uma nova forma de amor e propósito. Daquele dia em diante, a casa na Vila Madalena se tornou um verdadeiro lar. As manhãs começavam com o aroma do café de Ricardo e das torradas que Helena preparava para as crianças. As tardes se enchiam com as melodias que Isabela havia começado a tocar no piano de Antônio, enquanto João desenhava em seu caderno e Miguel perseguia borboletas no quintal renovado. Os fins de semana se tornaram sagrados, excursões ao zoológico, piqueniques no Ibirapuera, visitas a museus e mercados locais. Helena redescobriu o prazer de planejar atividades familiares, de ver o mundo através dos olhos curiosos das crianças, de se sentir útil e querida. Ricardo, por sua vez, encontrou em Helena não apenas uma figura materna que havia perdido anos atrás, mas também uma companheira de vida no sentido mais puro da palavra. Alguém com quem compartilhar as alegrias e preocupações da paternidade, alguém que entendia que o amor familiar transcende os laços sanguíneos. Uma tarde de primavera, enquanto Helena regava os canteiros do quintal e observava as crianças brincarem de pega-pega na grama, parou para refletir sobre a reviravolta extraordinária que sua vida havia tomado. Há 2 anos se sentia invisível, irrelevante, como se fosse um fantasma habitando uma casa cheia de lembranças do passado. Agora se sentia mais viva do que nunca. Cada dia trazia novos desafios e alegrias. Ajudar com a lição de casa, ensinar receitas de família, consolar pesadelos noturnos, celebrar pequenas conquistas, planejar comemorações familiares. Vovó Helena. A voz de Miguel a tirou de seus pensamentos. O menino havia crescido vários centímetros no último ano e havia perdido alguns de seus cachos de bebê, mas seus olhos castanhos continuavam tão brilhantes quanto no primeiro dia. Sim, meu amor. Papai disse que antes de chegarmos, a senhora morava sozinha nesta casa tão grande. A senhora se sentia triste? Helena largou o regador e se ajoelhou para ficar na altura do menino. Sim, meu querido. Eu me sentia muito triste e muito sozinha. E agora não se sente mais triste? Helena sorriu, acariciando o cabelo de Miguel. Não mais, amor. Porque aprendi uma coisa muito importante. O que aprendeu? Aprendi que às vezes, quando você abre sua casa para pessoas que precisam de um lar, elas também abrem seus corações para te dar o lar que você precisava. Miguel a abraçou com a intensidade pura que só as crianças conseguem oferecer. Eu te amo muito, vovó Helena. E eu amo você, pequeno. Amo você e seu pai e seus irmãos mais do que as palavras podem expressar. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir e enquanto Ricardo revisava relatórios do hospital em seu escritório improvisado, Helena se sentou ao piano pela primeira vez em mais de 5 anos. Seus dedos, embora um pouco enrijecidos pela falta de prática, encontraram as teclas de uma melodia que Antônio costumava tocar para ela em seus primeiros anos de casamento. A música encheu a sala com um calor nostálgico, mas não mais triste. Era como se as notas carregassem consigo a bênção do passado para o presente, uma conexão entre o amor que havia perdido e o amor que havia encontrado. Ricardo apareceu na porta da sala, atraído pela música. Encostou-se no batente e ouviu em silêncio, um sorriso suave iluminando seu rosto. Quando Helena terminou a peça, ele se aproximou e se sentou ao seu lado no banco do piano. Era linda, disse. Era do Antônio? Era nossa música, respondeu Helena. Mas acho que agora também pode ser a música da nossa nova família. Ricardo assentiu, compreendendo a profundidade do que Helena acabará de compartilhar com ele. Helena, disse após um momento de silêncio contemplativo, quero que saiba que se o Antônio pudesse nos ver agora, tenho certeza de que ficaria feliz em saber que sua casa está cheia de amor novamente. Helena sentiu uma paz profunda em seu coração,
como se uma parte dela que havia estado esperando permissão para ser feliz de novo finalmente a tivesse recebido. Sim, murmurou, acho que você tem razão. E assim, em uma casa que uma vez havia ecoado apenas com fantasmas do passado, uma nova sinfonia de vida familiar havia começado. Uma sinfonia composta de risadas infantis, conversas noturnas, cafés da manhã compartilhados, e a música eterna do amor que se multiplica quando é compartilhado generosamente. Helena havia descoberto que dar não empobrece o coração, o enriquece além de toda medida. E que, às vezes, as famílias mais lindas não nascem do sangue, mas da escolha consciente de se amarem uns aos outros, dia após dia, com gratidão e esperança. A história de Helena e da família de Ricardo se tornou lenda no bairro da Vila Madalena. Os vizinhos falavam com admiração da mulher que havia aberto seu lar para estranhos e havia encontrado uma nova razão para viver. Alguns a consideravam uma santa. Outros, simplesmente uma mulher sábia que havia entendido que a solidão é uma escolha, não um destino. Mas Helena sabia a verdade. Não havia sido uma heroína. Havia sido simplesmente uma mulher solitária que teve a coragem de abrir sua porta quando a vida lhe apresentou uma segunda oportunidade de ser feliz. E ao fazê-lo, havia aprendido que o maior amor não é aquele que guardamos zelosamente, mas aquele que damos de mãos abertas e coração disposto. Porque às vezes, para encontrar uma família, primeiro você precisa estar disposta a se tornar o lar que alguém mais necessita.